No vídeo de hoje eu quero falar sobre a fé, que no contexto comum ela está ligada à crença religiosa e está relacionada no sentido de crer, ter certeza, acreditar. Mas eu quero usar aqui para o vídeo de hoje um sentido diferente para esse termo fé. Um sentido que difere da crença comum, por exemplo, da crença dogmática e da crença religiosa. A palavra fé, tanto no hebraico como no latim, ela aponta uma postura que significa fidelidade. É isso mesmo que você ouviu, fidelidade. Mas em que sentido eu posso usar essa expressão de fidelidade para a palavra fé? Em primeiro lugar, eu não quero dizer que o sentido comum em que a palavra fé ela é usada, ela está errada. Mas eu quero usar aqui um outro sentido que para mim faz mais sentido. Mas entendendo um pouquinho aqui sobre a lei da fé, nós temos que dizer que ela não é um monopólio da religião e de nenhuma instituição religiosa que existe no mundo. Independente de qual seja, a fé ela opera em qualquer lugar do mundo, independente da pessoa que faz uso dela. Mas nós somos forçados a acreditar que a fé ela só pode ser explorada, ela só pode ser exercida, ela só pode ser executada dentro de algum ambiente específico ou dentro de uma religião específica. Mas eu garanto para você que tanto budista, tanto cristão, quanto judeu, quanto muçulmanos, todos podem obter resposta através de esboçar uma verdadeira fé. Independente dos seus rituais, liturgias, sufismas, encantamento, simpatia ou qualquer outro método, todos podem ter os benefícios da fé, seja a forma que ele pretendeu ou aprendeu a usar. Usando com sinceridade, eles obterão então a lei da fé operando em suas vidas. Veja só, a lei da fé é a lei da vida, que ela está presente entre homens e mulheres ao redor do mundo. Antes mesmo que qualquer religião fosse estabelecida na Terra, já existia o princípio da fé e o princípio da vida. Ou seja, o que aconteceu? A religião, ela apenas fragmentou um princípio que é inerente à consciência humana, através dos seus rituais, culturas e liturgias diversas que estão por toda parte do mundo. Mas em que sentido eu posso considerar, eu posso entender que a fé, tanto no hebraico quanto no latim, ela significa fidelidade? Fidelidade a quê? Será que era fidelidade a uma instituição religiosa, como nós vemos por aí? Será que era fidelidade a um líder ou a uma doutrina religiosa? Na verdade, não. Fidelidade aqui, para mim, ela já tem um outro sentido. E nós vamos ver esse sentido agora. O próprio Deus, ele instituiu a fé para que, através dela, o ser humano, tanto homens como mulher, pudesse ali realizar os seus objetivos e os seus desejos, porque através da fé nós vemos aí muitos exemplos que pessoas receberam uma dádiva, que pessoas foram curadas, que pessoas receberam uma bênção grande através do poder desse princípio, o princípio da fé. E até mesmo dentro do contexto bíblico, nós percebemos que a fé, ela persegue um objetivo. Se a gente olharmos, por exemplo, alguns heróis da fé, nós percebemos que eles tinham um objetivo, eles tinham um desejo,
E eles perseguiam através da fé esses objetivos e desejos, e no seu tempo determinado eles alcançavam. E isso serve também de lição para nós, para que possamos entender por que a fé ela tem um sentido de fidelidade. Imagina então comigo aqui que você tenha um desejo. Imagina que você tenha um objetivo, alguma coisa que você quer alcançar, alguma coisa que você quer muito, alguma coisa que está dentro do teu coração e você definiu um objetivo e você colocou no seu coração que quando você conseguisse esse objetivo, você estaria, no caso, feliz e realizado. Por isso que é muito importante destacar aqui que a primeira coisa que nós temos que fazer é ter um objetivo. É ter um objetivo definido em nossa vida. E a gente percebe que muitas pessoas não conseguem, ou muitas vezes nós não conseguimos aquilo que nós desejamos, é porque esse desejo nosso ainda não é um objetivo que é definido, aquilo que você definiu para você viver aí por muitos anos. Mas imagina aí que você tenha um desejo e um objetivo definido na sua vida que você quer que se realize. Observa então que não basta apenas crer, não basta apenas acreditar. Não basta apenas você saber que vai dar certo, porque esse é o sentido comum em que as pessoas acreditam sobre a fé, ter certeza de alguma coisa ou saber de alguma coisa. Então agora que você já tem um desejo definido em sua vida, o que acontece? Você vai ter fidelidade àquele novo desejo que você acabou de estabelecer. É isso mesmo. Aqui é onde entra esse sentido hebraico, sentido latim que a fé opera. É quando você tem fidelidade a esse novo desejo, a esse novo objetivo que você acabou de estabelecer na sua vida. Você vai ter fidelidade com esse novo desejo. Ou seja, aconteça o que acontecer dentro do mundo de negócio em que você se dispôs e está relacionado, você agora tem fidelidade com a sua meta. Entendeu? Você tem fidelidade com aquilo que você estabeleceu como objetivo em sua vida. Independente do que aconteça em sua volta, do que aconteça com você, quando você tem um objetivo e você apenas não tem certeza ou não apenas acredita, mas você tem fidelidade com aquilo, você vai caminhar sempre em direção para que aquilo aconteça, porque agora você tem um novo padrão, você tem agora um novo padrão vibracional para você alcançar aquilo que você acabou de estabelecer. Porque você e esse novo desejo que você acabou de estabelecer já não são mais duas coisas, mas são uma só. Você e o seu desejo acaba sendo uma coisa só. E quando você tem fidelidade a esse teu objetivo, a essa sua nova meta, é impossível não dar certo, é impossível não funcionar, porque você e o seu desejo se tornaram uma coisa só apenas. Então, a fé, ela não é uma propriedade de alguma instituição religiosa. Não, a fé, ela é um princípio universal, que quando nós usamos ela corretamente, ela pode fazer uma grande diferença na vida de cada pessoa. Agora, usando aqui um outro aspecto relacionado à fé, falando aqui da figura aí do personagem talvez mais conhecido aqui de nós, que é de Jesus, você percebe que quando as pessoas elas vinham e chegavam até Jesus, observe que Jesus ele não dava a mínima para a religião que a pessoa pertencia ou de qual era. Jesus, na verdade, ele nem questionava isso. Após Jesus perceber que as pessoas chegavam até ele por cura ou por algum milagre, ele realizava e ele trazia a consciência da pessoa dizendo, vai porque a tua fé te curou, a tua fé te sarou. Ou seja, independente de qual
fosse a religião daquela pessoa, Jesus, ele sempre dava o conhecimento àquela pessoa, dizendo que ela recebeu aquela dádiva referente, concernente àquela fé pelo qual ela se aproximou dele. Então, independente se a pessoa fosse judeu, independente se a pessoa fosse Ciro-Fenício, independente se fosse romano, Jesus, ele fazia com que essa lei da fé operasse, porque ela está arraigada, ela é inerente aos corações de toda a humanidade. Como eu disse, a religião, ela fragmentou esse termo fé e ela quis deixar entender que para você exercer a fé, você tem que pertencer a qualquer uma das religiões. Mas na verdade não é assim. Ela é um princípio que ela funciona para todos que conheçam o seu princípio e ele persegue o seu objetivo, então ele consegue conquistar todas as coisas. Por isso que Jesus, ele bem disse: tudo é possível àquele que crê. Tudo. Mas não é crer como o senso comum, que diz para você que você tem que participar de algum grupo para que você possa exercer a fé. De forma nenhuma. Você pode não pertencer a nada e nem a ninguém e você exercer tão bem a fé quanto aqueles que se aproximaram de Jesus, e você pode viver nesse mundo desfrutando desse princípio abençoado e maravilhoso que Jesus deixou aí para todas as criaturas que existem neste mundo. Então, quando você define um objetivo e você se torna fiel a esse objetivo e essa meta que você definiu, você se torna um com ele, com esse objetivo, e no seu tempo certo ele vai se manifestar em carne na sua vida. Ele vai sair do mundo espiritual, ele vai sair do mundo quântico e ele vai se manifestar na sua realidade física. E sendo assim, você não vai precisar de um líder religioso, você não vai precisar de uma religião. Você pode até estar em uma religião, mas você não vai precisar dessa religião. Você pode até ter um líder religioso, mas você não vai precisar dele. Você vai precisar apenas, unicamente, da fidelidade ao objetivo que você definiu. E quando isso está definido, é claro que o universo ele agirá com forças invisíveis e trará isso para nós, isso para você com toda certeza.